Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. IPCA 2045, mais para aposentadoria, está a favor da maré? É uma pergunta difícil fazer, né, mano? Olha, que eu acho, tá? Assim, como eu falei, eu acho que a gente está num cenário de alta de taxa de juros. Não só no Brasil, né? A gente está vendo a inflação voltar a acelerar, a gente está vendo a dívida pública destoar, a gente vai ver uma recuperação econômica por volta da atividade, né? Com a abertura econômica, e a gente está vendo a taxa de juros brasileira no nível mínimo histórico, né? A gente nunca teve taxa de juros de 2%. E até as taxas de juros longas do Brasil também nunca tiveram tão baixas. E quando você olha para um cenário mundial, você também vê a taxa de juros americana, por exemplo, nunca esteve tão baixa, né? Tanto a taxa de juros Fed Funds, né? A taxa de juros como se fosse a nossa Selic, como a taxa de juros de longo prazo. Então, você se travar agora numa taxa de juros tão longa, exatamente na época que as taxas de juros brasileiras e mundiais estão no mínimo histórico, não me parece uma decisão razoável de se fazer, tá? Ainda mais quando a gente vê que daqui para frente o cenário é de aceleração da economia e volta dos níveis, né, dos patamares de juros no Brasil e no mundo. Então, eu não acho uma decisão boa, tá? Você se travar numa taxa no mínimo histórico, tá? Não gosto. E outro conceito que eu gostaria de falar aqui é esse conceito de para aposentadoria. As pessoas pensam muito assim, né? Eu quero me aposentar, então eu vou pegar um investimento X e nunca mais vou mexer nele. E esse é um conceito complicado, tá? É que nem você falar assim, olha, eu sou piloto de Fórmula 1 e eu vou usar pneus de chuva para todas as minhas corridas. Não vai dar certo. Vai dar certo. Entendeu? Né? Quando chover, vai ser bom, aquilo vai melhorar a performance do seu carro. Quando fizer sol, você vai ser o último colocado. Então, não existe a melhor carteira para aposentadoria. Por quê? Porque de hoje até a sua aposentadoria, muitas coisas vão acontecer. Se você me falar, Marília, de hoje até a minha aposentadoria vai ser um cenário de inflação para cima, aí tudo bem, aí você consegue uma melhor carteira para aposentadoria. Agora você não sabe antecipar isso, né? E a economia ela acontece em ciclos e para cada ciclo tem uma posição que vai ser melhor, que vai ser mais assimétrica, que vai te dar mais retorno. Então, a melhor carteira para aposentadoria é uma sequência de melhores carteiras. Isso não significa, de novo, que eu estou falando em day trade, tá? Você pode mudar a sua carteira a cada 10 anos, não tem problema. Depende do cenário macroeconômico. Mas você tem que, sim, de tempos em tempos, revisitar, tá? De tempos em tempos, você tem que olhar para aquilo, ver se aquilo está preparado para o cenário à frente e fazer umas vendas e umas recompras e se preparar para o cenário, tá? Então, assim, cuidado com esse conceito de carteira para aposentadoria. Não, perfeito, Marília. Uma pergunta respondida aqui. E vamos ver, tem outra pergunta aqui. Marília, em cenário de alta de juros, é possível ter ganho em títulos NTNB pela alteração da inclinação da curva de juros? Essa daqui é mais... Olha, em cenários de alta de juros, por exemplo, alta da Selic, você pode ganhar com o IPCA+, por exemplo. Digamos que o Banco Central suba a taxa Selic muito mais do que o mercado acha que ele deveria subir. O que o mercado vai entender? Ele está subindo mais agora para ter que subir menos amanhã. Então, a taxa de curto prazo vai subir, mas a de longo prazo vai cair, né? Porque eles vão imaginar que em algum momento ele vai ter que reduzir essa taxa aí. Não é o caso do cenário atual. Lembrando que o mercado está precificando que o Banco Central vai subir 90 bases e o Roberto Campos está falando, reafirmou ontem, que só vai subir 75. Então, o cenário que a gente tem agora é o oposto do cenário que ele está falando. Então, de novo, você ter juro longo hoje no Brasil, considerando, primeiro, a situação fiscal horrível brasileira e, segundo, a alta de juro americana, eu acho uma loucura se travar por tanto longo prazo no Brasil hoje.
Então, ou seja, é o Cauã aqui, deixa eu pegar. É o Danilo. Danilo, então pensa muito bem antes de fazer esse investimento. E Marília, eu queria te fazer uma pergunta também. Qual que é o investimento mais arriscado em renda fixa? Eu acho que é um título de longuíssimo prazo, né? Igual que ele falou aqui? Exatamente. Quanto mais longo você vai, mais um choque na taxa de juro muda muito o preço do PU. Que é o que a gente chama de duration, né? Então, por exemplo, que é o prazo médio do título. Então, se o título tem 1 ano, se a taxa de juro dele cai 1%, vamos supor, de 10 para 9, né? Então cai 100 pontos percentuais, 1%. O que acontece? Você perde 1% no título, naquele seu papel. Se o juro é de 10 anos, cada 1% vira 10% Nossa. no seu PU. Então, quanto mais longo você vai, mais um choque na taxa de juro melhora ou piora o seu resultado. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado com o juro longo. E o juro longo é exatamente aquele que você tem mais dificuldade de levar até vencimento. Porque eventualmente, 2045, entendeu? né? Como é que você vai garantir que até 2045 você não vai precisar do dinheiro? Então, você vai sofrer a marcação a mercado, muito provavelmente. Então, por isso que ele é o mais arriscado.